Vamos falar sobre soberba? Vamos falar sobre altivez, E aí eu ia agora falar sobre esse tipo de pessoa, mas na verdade, a pessoa que ela é soberba, que ela é orgulhosa, que ela é altiva, ela consegue disfarçar muitas vezes muito bem. Ela consegue projetar nos outros uma culpa, uma responsabilidade por aquilo que ela não está sendo capaz de fazer ou de se autorresponsabilizar. A soberba e o orgulho, elas fazem nós ficarmos cegas diante de quem a gente realmente está sendo. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tive que me curvar diante diante da minha soberba, diante do meu orgulho. Eu ia falar diante das minhas atitudes altivas. Eu tive que me curvar. E o lugar que foi o primeiro onde Deus tocou nisso no meu coração foi no meu casamento. Eu achava que o meu marido precisava enxergar o quanto ele era errado. Eu achava que ele tinha que entender que ele era o culpado de tudo. Eu achava que ele precisava fazer um curso, que ele precisava... ele. E eu era uma vítima. Eu era uma coitada vítima dele. E que a soberba dele estava destruindo o nosso casamento. Aí o segundo lugar que Deus tocou no meu coração em relação à minha soberba foi no cuidado com a casa. Foi nesse lugar de dona de casa, no cuidado com o lar, no cuidado com a comida da minha família, o servir dentro da minha casa, o cuidar dos afazeres domésticos, de ser uma mulher submissa ao meu marido, porque eu queria qualquer coisa, menos esse lugar. Nesse lugar não, qualquer coisa, Senhor, mas se o Senhor quiser que eu vá para esse lugar, não. Esse lugar onde ninguém me vê, onde eu não tenho destaque nenhum, onde eu não sou reconhecida por nada, eu não ganho nada em troca, esse lugar? E talvez agora, vindo à mente, a soberba, ela deve ter, com certeza, determinado os meus resultados em todas as áreas da minha vida, com certeza absoluta. E é com você que eu quero falar hoje, você, mulher, que tá aí às vezes batendo cabeça no teu casamento, na tua maternidade. Gente, outro lugar que Deus mexeu muito no meu coração. A maternidade, essa entrega, esse lugar onde você só serve, principalmente na primeira infância, assim, você não recebe nada em troca. E eu achava esse lugar muito injusto. A soberba, gente, a Bíblia fala, eu não lembro agora o versículo, eu deveria ter anotado aqui, que a soberba, ela vem antes da queda. E a soberba, ela antes de destruir você, ela começa, antes de destruir tudo ao teu redor, ela vai consumindo a tua alma, vai consumindo a tua vida e ela vai corroendo aquilo que você poderia construir de bom, aquilo que você poderia construir de grandioso, aquilo que você poderia construir de útil, aquilo que você poderia construir que ficaria para além das coisas rasas do mundo, mas ficaria para a eternidade como um legado para as futuras gerações. E não só ela destrói o que poderia ser, ela destrói também o que você já tem. Porque, gente, a minha soberba, ela ia destruir. Não só ela sozinha, né? Era um combo. Mas a altivez, a soberba, ela torna a gente cega. E a gente acha que é dona da razão e, na verdade, a gente está sendo tomada pelo nosso próprio desejo, pelo nosso orgulho, pelo nosso ego.
Não, eu não vou me expor. Eu admitir que estou errada? Jamais. Eu nunca tive dificuldade para admitir que eu estava errada. Mas eu demorava para enxergar que eu estava errada. Hoje eu posso dizer que eu tenho pressa em perceber onde eu estou errando. Mas quando eu estava mergulhada na minha soberba, demorava, gente. E quando eu falo demorava, tiveram coisas, por exemplo, no meu casamento, eu demorei anos, e eu poderia ter pagado um preço muito caro. E na verdade não ia nem ser só eu que ia pagar, mas a Maia, o Levi e as futuras gerações. Porque quando um casamento é destruído, não é só o marido e a mulher e os filhos ali que sofrem, são gerações que vão ficar marcadas por isso, por essa ferida. Mas esse aqui não é o foco, presta atenção. A soberba, ela podia ter destruído a minha maternidade, podia ter destruído tantas outras áreas da minha vida. A minha área profissional foi muito afetada pela minha soberba. Mas o pior da soberba, sabe o que é? É o quanto ela te afasta de Deus. E quando a soberba te afasta de Deus, você deixa de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Você deixa de desfrutar das coisas que vão alcançar a cura da tua alma. Você deixa de desfrutar da presença e do amor de Deus quando você é orgulhosa, quando você se acha mais do que Deus. Porque muitas vezes a gente chega e fala assim: Deus, eu te entrego tudo, tudo é teu. Mentira. Porque na primeira oportunidade que a gente pode, a gente fala assim: Deus, daqui só um pouquinho, eu estava falando com uma amiga minha num café, a gente faz isso: Deus, eu te entrego o meu casamento. Mas na primeira oportunidade que eu tenho de pegar o meu casamento de volta e começar a disparar igual uma metralhadora um monte de palavra horrível pro meu marido, eu vou lá e faço. Eu entrego meu casamento para Deus, mas daí, quando eu vejo meu marido fazendo aquilo que eu já falei 10 vezes que não é para fazer, eu vou lá e cutuco de novo. Por quê? Porque eu não confio que Deus vai fazer uma obra na vida do meu marido. Eu tenho que ir lá falar, eu tenho que ir lá pôr a mão. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Deus tá nas tuas mãos. Aí vem lá uma porta fechada. Você, ao invés de deixar que Deus cuide daquilo para você, você vai lá e bate de novo na mesma porta. Deus já fechou a porta e você vai lá e bate de novo na mesma porta. Você fica dando e tirando das mãos de Deus o tempo inteiro. Por quê? Por soberba. Não é porque às vezes você não tem fé, não é. É porque você acha que Deus demora, que Deus não vai fazer do teu jeito. E isso obviamente impacta na tua fé. Porque você não dá nem tempo de Deus mostrar como que Ele vai fazer, quando que Ele vai fazer. E quando você viu aí que os prejuízos da soberba, com Deus ou sem Deus, ele já é horrível. Agora você entender que a soberba te afasta de Deus, aí minha filha, o prejuízo não é mais só na terra, é um prejuízo eterno. E eu não sei pra você, mas pra mim isso é mais importante do que qualquer coisa. Eu tô aprendendo a entender que as coisas eternas, elas são menos visíveis, mas elas são muito mais importantes do que aquilo que os nossos olhos podem ver. E que Deus comece a colocar no teu coração também, em nome de Jesus, esse desejo, esse entendimento sobre as coisas que são eternas e não só passageiras. E aí, para falar sobre o orgulho que nos afasta de Deus, eu quero usar o texto de Jeremias 13, que fala assim, é tipo uma parábola, não é uma parábola. Jeremias, ele era um profeta. Lá no Velho Testamento não tinha o Espírito Santo, não tinha Jesus. Lá
para Deus falar, eu não sei, tá, gente, não sou teóloga, não sou nada dessas coisas, pastora. Lá naquele tempo, eu vou explicar do meu jeito, tá? Se eu tiver errado, alguém manda aqui nos comentários. No Velho Testamento, antes de Jesus, Deus só falava com o povo de um jeito. Ou através do sacerdote, que entrava lá no Santo dos Santos, que era um lugar que ele ia com uma corda amarrada na cintura. E se ele tivesse com pecado, eles tinham como puxar o corpo da pessoa, porque se entrasse lá, todo mundo morria. Então, depois desse povo ou então Deus falava através dos profetas, que eram as pessoas que Deus usava para falar com o povo. E aí Jeremias era um desses profetas, e ele estava sendo conduzido por Deus para dar um recado para o povo. E aqui nesse texto que eu vou ler, Deus estava mostrando para Jeremias o que ele ia fazer com o orgulho desse povo que queria Deus, queria o que Deus podia dar, mas vivia de um jeito completamente oposto ao que Deus pedia que eles vivessem. Presta atenção. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, aí Jeremias falando, comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos. Dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui, escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: vai lá no Eufrates, toma o cinto que eu te ordenei que escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Aqui, quando fala de Judá e Jerusalém, se a gente trouxer para o contexto de hoje, pelo que eu entendo, tá, gente? Se eu estiver errado, me corrijam. Mas sempre que Deus falava de Jerusalém, ele estava falando da igreja, e não da igreja física, a placa. Deus estava falando da igreja, o nosso coração, que é templo do Espírito Santo, quando a gente quer caminhar com Jesus. E aí, se você é uma mulher que está tentando caminhar com Jesus e você fica toda hora empacada, não consegue entender, vai até o final desse vídeo, porque você vai entender muitas coisas. Quando eu comecei a entender tudo isso aqui, o meu coração ficou destruído e eu percebi o quanto a soberba, ela é algo muito sutil. E quando a gente acha que se livrou dela, você vai lá e de novo encontra resquícios dela dentro da tua alma. Então, é uma vigilância diária e você tem que entender sobre isso para você combater isso dentro do teu coração. E até o final do vídeo eu vou dar para vocês 4 instruções que estão aqui nesse texto para você combater a soberba no teu coração, que destrói a tua vida, destrói você, a tua vida, que eu digo, destrói tudo que está ao teu redor, destrói você e pode destruir a tua caminhada com Deus. Tem muitos detalhes, tem muitos segredos aqui nessa palavra. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é como o orgulho, ele ataca a nossa vida com Deus. Eu tô olhando aqui, gente, porque tem as minhas anotações, tá? Primeira coisa que o orgulho faz com o nosso coração: a gente se recusa a ouvir a voz de Deus. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo claro agora, lógico, você tá ouvindo tudo que eu tô falando e você tá se negando a admitir que você é orgulhosa. Você tá pensando na tua mãe, você tá pensando no teu marido, você tá pensando na tua amiga, na tua chefe, menos em você mesma. A pessoa orgulhosa, além dela se recusar a escutar a voz de Deus, que é o mais profundo, o mais sério, ela se recusa a escutar todas as tentativas
de Deus falar com ela. Ela pensa em todo mundo quando é algo que mexe com um pedido de transformação. E imagina se isso a gente faz com as pessoas que a gente vê. Imagina com Deus que a gente não vê. A soberba, ela nos cega mesmo. Ela aniquila a possibilidade da gente ficar atenta à voz de Deus. E quando, por graça, por misericórdia, Deus pega e fala com a gente, o que a gente faz? Não é para mim. Outra coisa que o orgulho faz a gente caminhar na dureza do nosso coração. A gente constrói uma barreira, onde é o que eu acabei de dizer, nada é para nós, tudo é para os outros. Você vê um videozinho no YouTube, você manda lá no grupo da família, não é para mim, é para os outros. Nada tem efeito sobre você. Tem que ter na vida dos outros, mas nada tem efeito sobre você. Você se enche de conhecimento, mas na verdade é munição para você atacar os outros. Forte isso, né? Continua aqui. Você, aqui eu coloquei assim, você tem outros deuses, você idolatra. Eu não estou falando de santos, de imagem, pode ser também, mas você tem outros deuses no teu coração. Vou dar o exemplo dos deuses que eu tinha: a bebida, o cigarro, a masturbação, a falta de integridade. Eram deuses na minha vida. Eu servia a tudo isso. E ai de quem tentasse me tirar disso. Eu falei inclusive para Deus que eu não pararia de fazer essas coisas, nem por Ele. Se Ele quisesse, Ele tinha que me amar assim. Mal sabia eu que a graça e o amor dele iam atrair o meu coração. E sem Ele falar nada, eu ia ser convencida do quanto tudo isso me afastava dele. Então olha para o teu coração agora e tenta pensar em tudo aquilo que você tem colocado num altar. Tudo aquilo que você tem servido e que impede que você sirva só a Deus. Presta atenção. E aí a última coisa que tem aqui, que está no texto, que ele fala assim, eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. No hebraico, gente, nada prestava significa que, aqui nada prestar para nada, não prestar para nada, não presta. No hebraico é deixar de prosperar no seu propósito. Quando você tem soberba, orgulho, você não presta para nada. É isso que a Bíblia fala. E esse não prestar para nada é deixar de prosperar no teu propósito. O que você tem feito que tem dado certo? O que você tem começado e que você termina? O que você está plantando e está colhendo bons frutos? Sabe o que é propósito? Propósito é você usar os teus dons e os teus talentos a serviço dos outros e para a glória de Deus. O teu propósito está prosperando? Presta atenção, se o teu propósito não está prosperando, é porque a soberba está tomando o teu coração. Então, vou recapitular aqui. Os quatro sintomas de soberba. Você se recusa a ouvir a voz de Deus, você caminha na dureza do teu coração,
você tem outros deuses que não são só Deus e você não presta para nada. O teu propósito não prospera. Como que os teus dons, os teus talentos têm servido a tua casa? Como que os teus dons, os teus talentos têm servido os seus amigos? Têm servido as pessoas no teu trabalho, na tua igreja, se você vai em uma? Tá prosperando aquilo que você faz, ou você só consegue fazer dinheiro e ter uma vida profissional próspera, mas por dentro a tua alma parece um deserto seco de sede de algo que você nem sabe o que é? Prosperidade na Bíblia tem 3 pilares. Se eu estiver errada, me corrija, mas eu aprendi isso, que prosperidade na Bíblia é abundância de paz, abundância de conhecimento e abundância de dinheiro, de coisas materiais. O teu propósito tem enchido o teu coração de paz? Você está cheia de conhecimento sobre como usar o teu propósito e a ferramenta que você tem ao teu alcance? Ou você está com a cabeça toda voada nos videozinhos ali de TikTok, YouTube, Instagram? Do que você tem enchido o teu coração? O que você sabe sobre o manual da vida, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que nos ensina, ou qualquer coisa que te fale sobre Deus, você abraça? A Bíblia diz que o povo dele perece por falta de conhecimento, e não é conhecimento de matemática, não, é conhecimento dos ensinamentos dele, para você não ficar igual folha no vento, ficar caindo em armadilha atrás de uma armadilha e sendo conduzida por palavra dos homens que não estão nem aí para você. Ao contrário de Deus, que deu o único filho dele para morrer na cruz por você e por mim. A soberba, ela é uma bomba atômica. Ela destrói tudo. E aí, eu quero compartilhar com você agora o que você pode fazer para combater a soberba no teu coração, tá? Se quiser, anota. Coloca na tua geladeira, coloca num post-it no espelho do teu banheiro, coloca, meu Deus, de fundo de tela do teu celular. É o que eu tenho feito. Eu tenho me lembrado disso aqui, para eu não ficar caindo na armadilha da soberba, porque a armadilha da soberba é a queda. É chão, é cara no pó, é vergonha. Porque quando você não tem soberba e cai, você não cai por acaso, você cai por um propósito para aprender ou para entender que você falhou em alguma situação e você se levanta e dói, mas você se levanta. Agora, quando você cai, porque a soberba te derrubou, minha filha, é humilhação braba, é vergonha. E eu sei, porque o lugar que eu mais tive vergonha quando eu caí foi no meu casamento. Meu Deus do céu, como é dobrada a dor de você cair por causa da soberba. E aí eu vou compartilhar com você aqui os segredos que tem ali naquele texto que eu li para vocês. Jeremias falou, Deus falou para Jeremias, vai, compra o cinto. Ali está o primeiro segredo dessa palavra. Obedeça prontamente. Obedeça. Se Deus tocou algo no teu coração, ou você leu na Bíblia que algo tem que ser feito, obedeça. Não é pra gente se embriagar com vinho, mas é pra gente se encher do Espírito Santo. Obedeça. Obedeça. Eu estava orando, falei com Deus e eu senti no meu coração que eu não devo mais expor o meu corpo de maneira vulgar. Obedeça. Obedeça. Obedeça prontamente. E outra coisa que tem aqui, compre o cinto. Não só obedeça prontamente, como Deus fala, compre. Pague o preço.
Pague o preço da obediência. Não fica tendo aparência de obediência. Obedeça, compre, invista, pague o preço. Não é fácil, às vezes, desembolsar algo. Imagina alguém chegar para você e falar assim, você tem que dar 10 mil reais aqui para mim, para eu te ensinar algo. É difícil dar esse dinheiro. Mas se é por algo que vale a pena, você vai dar. Só que quando a gente fala de soberba, de obediência a Deus, é um preço que vai além do dinheiro. É um preço que nos custa renúncia, posicionamento, abrir mão da gente mesma, abrir mão do nosso ego. A soberba, ela coloca você no centro e Deus de espectador. E o que Deus está convidando a gente aqui e está nos ensinando é: sai desse troninho, sai desse pedestal, mulher do céu. Deixa eu assumir esse lugar. Me obedeça prontamente e invista nesse caminho. Pague o preço da obediência, tá? Então seja rápida e pague o preço, invista na sua obediência. Isso mói o teu orgulho. Aí, outra coisa que eu queria... Deixa eu só ver aqui. Quando a gente faz isso, quando a gente obedece o que Deus nos pede para fazer, a gente neutraliza. É um dos jeitos da gente neutralizar o orgulho. Por isso que eu te falei, são ferramentas para você usar dia após dia. Aí a segunda coisa, anota aí no teu caderno. Coloque nos lombos. Deus falou, Jeremias, vai lá, compra o cinto e coloca nos lombos. O que Deus está querendo dizer com esse colocar nos lombos? Vocês já viram jugo, que é um negócio que boi usa para arar a terra ou para girar moinho de água? Boi usa, é um troço assim que você coloca aqui, ou ele fica ligado a um troço que conduz ele, ou para arar a terra, por exemplo, fica um boi do lado do outro e eles vão caminhando ali para arar aquela terra. Até onde eu sei, tá, gente? Se tiver outros exemplos, ou se esse exemplo estiver errado, me corrijam. Mas, quando Deus fala aqui, coloque nos lombos, Ele está dizendo assim, deixa eu te conduzir. Deixa eu te conduzir, ou como essa máquina que era o eixo de um boi, ou como o outro boi que caminhava lado a lado com outro boi, distribuindo esse peso. E igualando essa caminhada, ao invés de você caminhar assim, toda hora, quando você coloca o lombo num boi com outro, eles têm que ser da mesma altura, para que a caminhada seja mais suave e para que eles tenham mais força nesse serviço, nessa jornada. E é o que Deus está dizendo aqui, me coloca lado a lado com você. Deixa eu dividir esse fardo com você. E vem para perto de mim para você parar de caminhar sozinha na dureza do teu coração. É isso que Deus está querendo dizer aqui. Para de querer ter o controle de tudo. Para de ditar o rumo das coisas. E começa a caminhar comigo, lado a lado. Me traz para perto. Vamos ficar entrelaçada. Para de caminhar na força do teu braço. De achar que do teu jeito é o melhor, no teu tempo é o melhor. Aqui o que Deus está te convidando é para você colocar Ele lado a lado com você. Trazer Ele para dentro do teu coração e deixar que Ele conduza você, tá? Aí,
Tem um versículo que diz assim, ó, lá em Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. O que Deus está te dizendo quando Ele fala, coloca esse cinto nos lombos, quando Ele fala para Jeremias, Ele está dizendo para nós, para de querer determinar as coisas. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que você precisa. Eu ouço o que você não ouve. Eu vejo o que você não vê. A minha força é infinitamente maior que a tua. Os meus braços alcançam o que os teus jamais vão alcançar. E eu sou capaz de fazer o que você, em toda a sua potência, jamais vai fazer. E mesmo assim, por conta da soberba, você insiste em querer ficar no controle. E aí vai. Terceira coisa que você pode fazer para destruir o orgulho no teu coração. Ele fala lá no versículo, não coloque o cinto na água. O que Deus está dizendo aqui? Não dê um jeitinho. Não interfira. Não entregue e pegue de volta. Deus está querendo dizer aqui para você deixar as coisas serem do jeito dele, e mais do que isso. Se ele te disser o que fazer, não dê um jeitinho. Tem uma história, Abraão e Sara, Deus prometeu um filho para eles. E esse filho ia ser o filho da promessa, assim, que Jesus viria através dele, acho que é da mesma árvore genealógica. E essa mulher já estava velha, esse homem estava velho já para mais de 60, 70 anos, se eu não me engano. E aí ela e o marido, mesmo com a promessa de Deus, com a direção clara de Deus, o que ele ia fazer, eles vão lá e resolvem pegar uma serva de Abraão para ter um filho, porque Sara estava demorando muito. Ai, Deus falou que ia dar um filho para nós. Ai, mas será que não é para a gente aproveitar que tem uma serva fértil? Será que não é para isso que nos deu uma serva dessa? Será que agora não é hora? Olha ali, ó, ela tá ali, ó, já fértil, e eu já tô já tô velha, estou diagnosticada pela ciência, pelo conhecimento humano, que não dá mais para eu ter filhos. E aí então eu vou fazer o que está ao meu alcance. E aí ela vai lá e dá um jeitinho. E até hoje, gente, a guerra que existe entre o povo judeu e o povo árabe lá é por conta dessa cagada, desse jeitinho, dessa interferência. Quanta coisa você está colhendo hoje na tua vida porque você deu um jeitinho e ainda tem a pachorra de culpar Deus. A soberba te coloca nesse lugar, cega, perdidinha, achando que Deus é culpado ainda das cagança que você fez na tua vida. Não coloque o cinto na água. Se Deus deu uma direção, se você tem as instruções claras, não dê um jeitinho, não coloque na água. E o quarto item, para você combater o orgulho no teu coração, coloque na fenda da rocha. Coloque na fenda da rocha. O que será que quer dizer coloque na fenda da rocha? Colocar na fenda da rocha significa o seguinte: fenda no hebraico significa um lugar inacessível. A nossa soberba, ela nos esconde de Deus. Ela não deixa Deus tocar naquilo que a gente
esconde por trás da nossa soberba. Não sei se eu fui clara, mas assim, a soberba, ela faz com que você, na verdade, a soberba faz com que você confie em coisas ao invés de confiar em Deus. É como se você, como eu posso explicar para vocês? É como se a gente colocasse a nossa segurança num lugar onde Deus não acessa, porque a gente está confiando nas coisas dessa terra. Vocês estão conseguindo me entender? Você colocar na fenda o orgulho, ele te coloca num lugar inacessível, onde você não consegue ver Deus, você não consegue confiar em Deus, você não consegue enxergar o cuidado e a presença dele, você não consegue ter clareza do que Deus está fazendo, você consegue ver que você não consegue confiar no cuidado de Deus. Não, eu tenho esse plano, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso para o meu plano dar certo. Eu tenho um problema no meu coração, uns padrões repetitivos, eu acho que eu tenho alguns traumas, e aí você busca tudo, você busca técnicas, você busca teorias, você busca métodos, você busca 1 milhão de portas, e você nem sequer ousa ver o que Deus diz a respeito daquilo. O teu orgulho te coloca numa fenda tão escondida. Ali no texto fala que Deus manda ele ir até o Eufrates, tomar o cinto que ordenou que escondesse, e aí Jeremias fala, fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Então, além de cavar, estava na fenda de uma rocha. Pensa num lugar onde só Jeremias sabia onde estava. É um lugar onde só você pode deixar Deus entrar. Eu posso falar aqui o quanto eu quiser, mas se no teu coração você não abrir essa fenda, se você não cavar esse buraco onde o teu orgulho está te corroendo, ninguém vai poder fazer isso por você. Esse lugar coloque na fenda da rocha. Deus falou que aquele pano, ele era o orgulho. O teu orgulho, ele fica aí camuflado, disfarçado de boa intenção, disfarçado de falsa humildade. Gente, quantas vezes eu me fiz de humilde e a aparência era perfeita, mas lá na fenda da rocha do meu coração, o orgulho estava lá, latente, me apodrecendo e apodrecendo tudo ao meu redor. E às vezes você está aí com a sensação de que você não presta para nada, mas é porque o orgulho, ele está apodrecendo dentro da fenda da rocha onde você escondeu ele. Você conseguiu entender? A fenda na rocha, ela é tudo aquilo também que você tem confiado ao invés de confiar em Deus. Você talvez até busca Deus, mas nesse lugar escondidinho do teu coração, faz com que você continue tentando esgotar todas as possibilidades humanas, naturais, terrenas, físicas, materiais, antes de você confiar no que Deus pode fazer. E aí,
Esse texto que fala com Jeremias para ele fazer isso, no versículo 10, fala assim, ó. Aí termina aqui, né, que assim diz o Senhor Deus, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. E aí, no próximo versículo fala assim, ó, este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda em idolatria para os servir, e será tal como este cinto, que para nada presta. E vocês viram que o cinto tinha apodrecido. Ele não prestava para mais nada. A pessoa que caminha movida pela soberba, ela apodrece e ela não presta para nada. E quando fala aqui de não prestar para nada, e agora a gente sabe que o significado é não prosperar no seu propósito, é como se a tua vida não tivesse serventia. Vocês têm noção? O propósito de Deus nunca vai ser claro e nem frutífero, próspero na tua vida, porque você é incapaz de se entregar para Ele e entregar tudo para Ele. Eu espero que você tenha anotado tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. Se você não anotou, volta, faz esse favor para você, faz esse favor para o teu coração. Não fica olhando para quem tem que ouvir essa palavra. Eu ia te pedir para compartilhar esse vídeo, mas só se você sentir no teu coração mesmo. Mas antes, se comprometa de todo o teu coração a colocar isso em prática. Obediência, humildade e honra a Deus. Conheça mais de Jesus, conheça mais do que Deus fala da palavra dele. E quanto mais você conhecer Ele, mais o teu coração vai ser convencido a obedecer. E mesmo quando o teu coração estiver duro, eu tô falando isso porque eu fiz isso. Esse ano, gente, no início desse ano, eu senti o desejo de abandonar o caminho de Deus, porque Ele não estava me dando uma resposta sobre algo que eu queria. Só que eu sabia que o reino de Deus é tomado à força. Eu sabia também que a Bíblia fala que nada, nem ninguém, nessa terra e fora dela, são capazes de me separar do amor de Jesus. E eu persisti na presença dele. Às vezes eu ia orar e eu dizia assim, ó, independente de toda dúvida do meu coração, de toda raiva que eu tô sentindo, de toda pressa, de todo desejo de brigar com você, Senhor, eu não vou sair da tua presença até que o Senhor fale comigo sobre isso. E às vezes eu me ajoelhava e falava, só falava assim, ó, não vou sair da tua presença, eu quero a minha resposta. Soberba até no modo de falar, mas eu sabia que eu tinha que me submeter àquele lugar. Eu precisava estar ali, por obediência, exercitando a humildade e honrando a Deus na sua grandeza, na sua soberania, no seu poder. Só que eu só consegui fazer isso porque eu tinha conhecimento dessas instruções, dessas verdades, dessas promessas. Conheça mais sobre Jesus, leia a Bíblia. Tem um monte de Bíblia aí que tem mais próximo do original. Lê na linguagem de hoje. E vai se familiarizando, compra nova versão internacional, versão NVI. Pega uma Bíblia na versão NVI, já é bem mais fácil e não é tão moderninha como a linguagem de hoje. Mas se tá ruim a nova versão internacional, NVI, vai para a linguagem de hoje. Pega numa Bíblia online, mas compra uma Bíblia se você não tem. Porque eu vou dizer, gente, que estão até alterando a palavra de Deus online, tá? Então, cuidado. Tenha uma Bíblia física, tenha. E ame a Jesus em todo o tempo na tua vida.
E continuo aqui, porque eu vou compartilhar tudo que Deus colocar no meu coração e tudo que Ele me ensinar. Tudo que eu viver, o consolo que eu tenho recebido, eu também quero dar. Porque eu sei que Deus não fez tudo isso que Ele fez na minha vida para eu guardar para mim. Eu só te peço uma coisa, coloque em prática o que você aprendeu aqui hoje, em nome de Jesus, tá? Até o próximo vídeo.